AudioJungle. Saúde os irmãos com a maravilhosa paz de nosso Deus. Com muita alegria, queridos irmãos, mais uma vez aqui estamos. Depois de alguns dias aí sem lições de escola sabatina nesse canal, mas com a graça de Deus estamos de volta. Não é o Covid que vai nos parar, sim, pode darmos um tempo, mas voltamos aí a fazer esse trabalho que é de grande ajuda para cada um de nós em conhecimento, para cada um de nós em aprendizado, e que esse conhecimento da palavra de Deus possa ser levado a outras pessoas. Meu querido irmão, nesse momento, antes de qualquer coisa, eu quero te convidar a juntos fazermos uma oração ao nosso Pai, para que o Espírito Santo nos guie em toda a verdade. Venha comigo, querido irmão. Pai Santo e Eterno que habita nas mansões celestiais, neste momento, Senhor, quero te agradecer por todas as bênçãos que tem nos dado e a oportunidade, Senhor, de estar sempre fazendo a tua santa vontade. Abençoa-nos, Pai, para que possamos ter sempre o Espírito Santo em nossas vidas, estejamos em íntima comunhão com Ele, para aprendermos mais e mais de Ti. Dai, ó Pai, não só a mim, mas a cada um dos nossos participantes e nossos internautas, a direção do Espírito para que todos possam compreender a Tua palavra. É o que eu te peço nessa oportunidade, em nome de Cristo Jesus. Amém. Amém, querido irmão, que Deus possa nos abençoar deste maravilhoso estudo que temos, a qual temos todas as semanas e podemos compartilhar uns com os outros. Que sejam de bênçãos para mim e para cada um de vós que aí estão. E vocês que aí estão, meus irmãos, não se esqueça de compartilhar esse vídeo, de fazer com que essas palavras, com que essa mensagem possa chegar a muitas pessoas que ainda não têm o conhecimento e não têm ainda essa preparação para termos aí o coração preparado para ouvir as mensagens do Senhor. Então está em tuas mãos tu compartilhar essa palavra. Amém? Vamos comigo a mais esse estudo. Para a lição de hoje, a lição que vamos estudar nesta oportunidade é a lição 23, para o sábado 5 de junho de 2021, que tem como título Luz comunicada ao humilde suplicante. Irmãos, esse título já é de importância para nós, porque aqui faz referência a uma luz que todo humilde suplicante deve ter necessitado. E essa luz, quando nós falamos disso, não é apenas uma luz física, como existente em várias dependências. Mas não estamos falando de um sol, de uma estrela, não estamos falando nada disso. Mas estamos falando de uma luz, que nós que buscamos nos caminhos do Senhor, devemos achá-la. E lá em Salmos, no capítulo 119, versículo 105, diz o quê? O que é a luz para nós? Como é que diz o versículo? Lâmpada para meus pés é a tua palavra e luz para meus caminhos. Irmãos, nós que queremos trilhar esse caminho e buscar aí a Cristo Jesus mais e mais, para um dia estarmos na presença do Senhor, precisamos dessa luz. E essa luz encontramos aonde? Na palavra de Deus. Assim foi com esse servo que neste momento estava suplicante pelo conhecimento para entender as profecias que ali estavam. E essa luz veio dirigida diretamente pelo anjo para que ele pudesse entender essa interpretação e hoje podermos estudá-las. Irmão, que eu e você pense bastante e possamos meditar sempre na palavra de Deus, estudando todos os dias para não estarmos aí presos às algemas da ignorância da palavra de Deus. Que Deus nos abençoe. Vamos lá, meus irmãos. A introdução dessa lição diz dessa maneira: estando eu, digo, ainda falando na oração, o homem Gabriel me instruiu e falou comigo dizendo: Daniel, agora sai para fazer-te entender o sentido. Daniel 9, 21 e 22. Assim está, meu irmão, é uma introdução ao qual o humilde servo de Deus, Daniel, ali estava querendo fazer o quê? Numa oração, pedindo aí o entendimento dessa profecia. E quem é que vai levando aí? Gabriel, o anjo Gabriel, que instrui e falou com ele, para fazer com que ele entendesse toda a mensagem. E vamos lá ao primeiro subtítulo dessa lição, que diz assim:
70 semanas separadas. E a primeira pergunta desta maneira: quanto tempo concedeu aos judeus antes que tivessem lugar grandes eventos? De acordo com que chave se calcula o tempo profético? Irmãos, vamos responder essa pergunta. Estamos há tanto tempo sem responder algumas perguntas e hoje vou ter a oportunidade de responder algumas, para que assim a gente possa entender. E vamos entender essa primeira parte. Quanto tempo concedeu aos judeus antes que tivessem lugar grandes eventos? Olha só, aos judeus, porque é um tempo específico para eles. E aí encontramos lá em Daniel, no capítulo 9, versículo 24, dizendo que 70 semanas são determinadas sobre o teu povo e sobre a tua santa cidade. Olha, meus irmãos, o tempo que concedeu para que tivesse grandes eventos, grandes coisas para o povo de Israel, e ali eles pudessem aí estar nos caminhos do Senhor, fazendo a sua vontade e aceitando aí a vontade de Deus. Aí a gente fala aí apropriadamente em 70 semanas. 70 semanas que foi destinada para o povo de Israel. E aqui diz, né, na segunda parte, de acordo com que chave se calcula o tempo profético? Meus irmãos, isso é bem fácil e muito simples de entender. A gente sabe que quando a gente fala em profecia, a gente deve recorrer à própria o quê? Bíblia, para que ela nos responda. E essas 70 semanas seria 49 dias? Ou 40 ou 490 anos? Por que esse 490 anos? Porque a gente fala de profecia e na profecia usa simbologias. E essa simbologia, nesse caso aqui, é de um dia por um ano. Assim como diz lá em Números. Lembra lá em Números o que aconteceu? Segundo o número dos dias em que espiasses essa terra, 40 dias. Cada dia representa um ano. Olha só, depois que os espias ali, os 12 espias, foi espiar a terra prometida, que demorou 40 dias para fazer isso. Quando vinham aqueles dão os relatos, apenas 2 dão um relato positivo, os outros negativo. Então veio uma consequência sobre isso. E a cada dia que eles espiaram a terra, seria cada dia por um ano que eles viveriam ali num deserto. E esses dias aí, como diz ela em Números, cada dia representa um ano. Mas não é só aí que diz. Lá também Ezequiel, capítulo 4, versículo 6, deixa isso bem claro para nós, quando diz assim: e quando tiveres cumprido estes dias, tornar-te-ás a deitar sobre o teu lado direito, e levarás a iniquidade da casa de Judá 40 dias, um dia te dei para cada ano. Aí vem explicando mais uma vez, que quando se fala em dias na profecia, está falando não em dias, ou seja, é dias, mas fazendo a conversão será um dia por um ano, porque muitas coisas deveriam acontecer sobre esse povo, para que eles voltassem e aceitassem o verdadeiro Salvador e aceitassem fazer a vontade de Deus para continuar sendo uma nação escolhida e separada do Senhor. Mas será que isso aconteceu, meus irmãos? Será que eles permaneceram na palavra de Deus? A nota também nos diz assim: 70 semanas são as primeiras palavras que o anjo dirigiu a Daniel, ao lhe comunicar as instruções que ele tinha vindo dar. Por que introduz assim abruptamente um período de tempo? Devemos novamente nos referir à visão de Daniel 8. Vimos que Daniel, ao final do capítulo, declara que não entendeu a visão. Seguindo a sua regra de fazer as escrituras o seu próprio intérprete, Miller descobriu que um dia na profecia simbólica representa o quê? Um ano. Miller também, Guilherme Miller, quando fez os seus cálculos aí, ele também usou o mesmo período de tempo, que aí é dado em Deuteronômio, que aí é dado em Números, cada dia por um ano. E aí entendemos dessa maneira. Amém, irmãos? Que Deus nos abençoe para que possamos entender que o povo de Israel, como nação, ali eles tiveram grandes oportunidades de permanecerem sendo a nação escolhida e eleita do Senhor. Mas será que isso aconteceu? Será que eles aceitaram esse tempo para fazer a vontade de Deus? É isso que a gente vai ver em seguida e nessa lição a gente vai compreender, tá bom?
Vamos agora, neste momento, queridos, a segunda pergunta dessa lição, que diz assim: o que aconteceria depois deste período de tempo? Vamos lá, irmãos, e responder então essa parte, que diz assim: para cessar a transgressão, para dar fim aos pecados e para expiar a iniquidade, trazer justiça eterna, será a visão da profecia, para ungir o Santíssimo. Essa é a resposta do que aconteceria logo depois desse período de tempo. Mas o que é que significa isso? Terminar o quê? Cessaria a transgressão. Quer dizer que o povo judeu ia chegar ao topo da sua iniquidade. Já estaria no topo da sua iniquidade. E aí poria fim ao pecado. Como poria fim ao pecado? Com a morte de Cristo culminou o sistema, acabou-se aí os sistemas de sacrifício. É por isso que quando Cristo morre, o véu do templo se rasga de alto a baixo. E o cordeiro, para ser imolado nesse momento, na nona hora, né, nas 3 horas da tarde, não estava, tinha fugido. E quem é que morre à nona hora? Cristo Jesus. Então Cristo aí, de uma vez por todas, ele dá fim ao sistema de sacrifícios, para expiar a iniquidade. Com a sua morte, Cristo logrou a reconciliação para todos os que aceitam o seu sacrifício. Viu, meus irmãos? O que é importante aceitarmos e entendermos o que Cristo fez por nós, porque se Cristo não morre por nós, ainda estaríamos aí à prisão, aquela velha lei de escravidão, que era 613 mandamentos aí, que o povo acabavam guardando, que eram temporárias até a morte de Cristo. E quando Cristo morre, essas leis não precisam ser mais guardadas. E aí a gente se apega apenas ao decálogo. Por isso, Cristo expia a iniquidade e acaba aí o sistema de sacrifícios. Para trazer justiça durável, né? Uma justiça eterna. O que significa isso? A justiça de Cristo está à disposição de todo filho de Adão, que confesse em si e seja disposto a aceitá-lo. Só depende de nós aceitar essa fé em Cristo. Isso é lá a visão e a profecia, ou seja, a precisão do cumprimento da vinda do Messias assegurava o cumprimento das 2.300 tardes e manhãs. Irmãos, lembre-se que essa profecia das 2.300 tardes e manhãs, ela ocorre perfeitamente. Desde lá do ano 457, aí vem agora, quando foi dado aí a terceira ordem para uma terceira ordem, que era completa, né, para restaurar tanto Jerusalém no poder civil quanto no poder religioso. Por isso é contado aí na terceira ordem por o rei Artaxerxes, no ano 457. E aí ela vem acontecendo perfeitamente. Quando acaba-se aí as 49 semanas, as 70 semanas, quer dizer, vem tudo acontecendo uma após o outro, e a gente vai destacando apesar com o passar dos tempos aqui, principalmente nessa lição. Então fica atento, porque essa profecia das 2.300 tardes e manhãs é perfeita e ocorre num tempo correto, tá bom? Vamos lá. E também para ungir o Santo dos Santos, como a gente vem dizendo aí nessa segunda pergunta, que era o quê? O batismo de Cristo. Ao final aí, o que aconteceria nesse período de tempo era justamente isso, meus irmãos. Cessaria os sacrifícios, viria o batismo de Jesus, acabaria o sistema de... ou seja, vinha aí com a morte de Cristo a reconciliação para o sacrifício, com o seu sacrifício. Né? Então aí entendemos grandes maravilhas do que Deus veio fazer por mim, por você, e como essa profecia vem se cumprindo perfeitamente, tá bom? Vamos lá, irmãos, seguindo aí nessa lição. E nessa oportunidade, eu vou convidar outras pessoas para estar aí colaborando conosco nessa oportunidade. Nesse momento, eu quero convidar aí o pastor Samuel para que ele possa responder aí a terceira pergunta, que tem como título um subtítulo, a data inicial. O pastor Samuel vai deixar isso bem claro para vocês. E diz assim a terceira pergunta: que evento marcou o começo dessa profecia? Onde encontramos essa ordem? Qual ordem foi dada? O pastor Samuel é contigo e nos ajude. Esclareça isso mais aí para nós. Ok, irmão. Obrigado, irmão Hilton, pela oportunidade. E essa pergunta número 3 é um pouco importante, porque Daniel estava preocupado sobre o que aconteceria. Ele estava esperando a libertação do cativeiro
Faltava apenas um ano, 2 anos, para que se cumprisse essa profecia e que estaria liberto essa grande sentença de cativeiro de 70 anos. De repente tem uma profecia dizendo que depois de 2.300 dias o santuário será purificado. Ele pensou que fosse uma extensão da profecia dos 70 anos, que não ia terminar ali. Isso deixou ele preocupado. Mas Deus deu a entender para ele. E a minha pergunta busca saber qual foi o evento que deu-se início a essa profecia dos 2.300 dias, ou nesse caso, 2.300 anos. Essa profecia deu-se início com uma ordem. Já havia sido dado 2 ordens antes. A de Dario, de Ciro e agora a terceira ordem. E nessa terceira ordem é importante porque foi nela que marcou o início das 2.300 tardes de manhã. A profecia diz que depois dessa ordem de restaurar e edificar Jerusalém até o Messias, haveria 70 semanas. E a segunda parte, onde encontramos essa ordem? Na carta que Artaxerxes deu a Esdra e ao escriba Esdra. Ele recebeu uma carta e nessa carta dava... eu não vou ler essa carta não, por ser muito extensa, mas nessa carta dava liberdade a Esdra levar quem ele desejasse para reconstruir Jerusalém, os muros, e não só dava essa ordem, como também provinha todos os meios necessários para poder dar início a essa construção, a essa reforma. Mandou que desse dinheiro para poder pagar até mesmo os cantores, para poder trabalharem nessa reconstrução. E o mais importante é que Artaxerxes, ele temia Deus. E ele diz assim, por que viria esse mal contra nós? Se falou Deus que temos que fazer isso, então vamos dar início. E com essa carta ele diz, você onde passar, qualquer província que dão os dinheiro para nós aqui, você pode recardar e pode trabalhar com esse dinheiro para poder construir Jerusalém. E o mais importante é que essa ordem foi dada no ano 457. Foi nessa ocasião em que deu início a maior profecia da história. A maior profecia que daria início naqueles dias até o ano em que a purificação do santuário seria levada a cabo, que foi no ano de 1844. Eu não vou me estender, porque o Imer vai dar a resposta também da continuidade, o que aconteceu nessa primeira semana, é o que devia ser feito, e aí você vai entender melhor. Mas o que nós devemos entender é que foi no ano 457, baixou a carta que Artaxerxes encomendou ao Esdra, ao escriba Esdra, para que ele pudesse dar início a essa grande obra de reforma, de reconstrução de Jerusalém. Então, que Deus abençoe para que possamos nós estarmos atentos a essas profecias e saber que Deus, tudo que Ele vai fazer, Ele não vai esconder nada de ninguém. Ele vai revelar seus segredos aos seus servos e os profetas. E as profecias estão aí para cumprir o que Deus deseja. Que Deus abençoe em nome de Jesus. Amém. Muito obrigado, pastor Samuel, pela tua participação aqui conosco mais uma vez. Que Deus te abençoe no teu ministério e que mais e mais possamos estar aí sempre prontos para ajudar, para colaborar na obra do Senhor. Que o Santo Espírito do Senhor esteja mais e mais contigo. Amém, queridos irmãos? Amém. Vamos lá. Então aí a gente viu as respostas do pastor Samuel corretamente, né? Numa sequência muito memorável dos fatos que aí aconteceram. E não nos deixa dúvidas do que é a palavra do Senhor, como veio e como deveria acontecer essas profecias. Que esses ensinamentos, meus irmãos, sejam de esclarecimento, tanto para mim quanto para você. Amém? Vamos nessa oportunidade, a próxima pergunta dessa lição, ou seja, o próximo subtítulo, que diz assim: eventos preditos para as 70 semanas. E a quarta pergunta diz dessa maneira: quem devia entrar em cena depois das 69 semanas? Olha só, dentro das 70 semanas, ainda tem uma divisão das 69 semanas e mais uma semana. E vamos entender isso agora. Quem devia entrar em cena depois das 69 semanas? Em que ano? O que devia acontecer durante a 70ª semana? Para colaborar aí com essa pergunta, eu quero convidar aí o nosso irmão Imer Bedoya, que vai colaborar conosco nessa oportunidade. Irmão Imer, seja bem-vindo mais uma vez.
Um bom dia, uma boa tarde ou uma boa noite a todos os irmãos e a todas as irmãs. E ao irmão Wilton, mais uma vez, muito obrigado pela oportunidade. Dando continuidade à lição de Escola Sabatina, que vem nos falando sobre as 70 semanas, iremos ver alguns eventos preditos para estas 70 semanas. Como foi visto na pergunta anterior pelo pastor Samuel, se deu início a estas 70 semanas logo após o decreto de reconstrução de Jerusalém. E aí se iniciou-se o período das 70 semanas. E na pergunta 4, iremos ver alguns desses eventos que sucederam este início ou que estão nessas 70 semanas. Quem deveria entrar em cena depois das 69 semanas? No livro de Daniel 9:25, nos fala, sabe e entende, desde a saída da ordem para restaurar e para edificar a Jerusalém até o Messias, o príncipe, haverá 7 semanas e 62 semanas. As ruas e os muros se reedificarão, mas em tempos angustiosos. Sabemos que, de acordo com a Bíblia, um dia profético equivale a um ano. Logo, 69 semanas, que seriam 7 semanas, o período de reconstrução de Jerusalém, mais 62 semanas, completariam as 69 semanas, que seriam 483 dias. E como um dia equivale a um ano, 483 anos. E quem deveria entrar em cena logo após esses 483 anos? Desde a saída da ordem para restaurar até o Messias, o príncipe, 7 semanas e 62 semanas. Ou seja, Cristo nasceria e no final dessas 69 semanas ele seria batizado por João o Batista, findando assim o período de 69 semanas e dando início à última, a 70ª semana e também dando início ao ministério de Jesus, quando Cristo foi batizado e começou a pregar aqui na terra. Continuando, antes de continuar, a outra pergunta, em que ano isso aconteceu? Deu-se início no ano de 457 a.C., que foi o ano da ordem, que se deu a ordem para a reconstrução de Jerusalém. Passado as 7 semanas, terminou-se no ano 408 a.C., continuando as 62 semanas, terminou-se, o ano que Cristo foi batizado foi o ano 27 depois de Cristo, e aí que se deu início ao ministério de Jesus. E o que deveria acontecer durante essa 70ª semana? Nessa 70ª semana, 7 anos, tem uma divisão, 3 anos e meio e 3 anos e meio, a primeira parte e a segunda parte. A primeira parte foi onde Cristo levou o seu ministério e pregou aqui na terra. No final desses 3 anos e meio, ou no final dessa metade, diz assim, ele firmará aliança por muitos por 1 semana e na metade da semana fará cessar o sacrifício e a oblação. Na metade dessa semana, Cristo seria crucificado. E por que findaria o sacrifício e a oblação? Sabemos que no povo de Israel existia a lei cerimonial, onde se oferecia em sacrifício um cordeiro limpo e sem pecado para redimir os pecados do povo ou de cada pessoa no templo de Israel. E até a morte de Cristo ainda se era feito este ritual sagrado, este sacrifício de cordeiro. Mas ao Cristo morrer na cruz, esse simbolismo que justamente simbolizava Cristo crucificado, Deus se encerrou aí. A lei de cerimônia ou os sacrifícios e a oblação se deu fim na morte de Cristo. Foi onde o cordeiro que estava para ser crucificado no templo escapou e a cortina do véu que separava o lugar santo do Santíssimo
se rasgou. E aí todos puderam contemplar como era o lugar santíssimo. E foi aí que se deu fim à lei cerimonial, terminando com a morte de Jesus Cristo. Muito obrigado, irmão Imer, pela tua participação aqui conosco. Que Deus te abençoe aí na vida cristã e que mais e mais possamos ter o desejo aí de estar colaborando nessa obra que é tão maravilhosa e cada um de nós podemos colaborar. Às vezes levando um folheto, às vezes comunicando com o estudo bíblico, às vezes fazendo o convite ou às vezes também colaborando com esse programa para que a palavra do Senhor possa chegar a vários lugares. Que Deus te abençoe, meu irmão. Vamos aí, então, dar uns relatos rápidos aí sobre a resposta do irmão Imer, né? Quem devia entrar em cena depois das 69 semanas e em que ano? Aí veria que entrava em cena era quem? Cristo Jesus. E em que ano ele entra em cena? Quando ele começa o seu trabalho, o seu ministério aí. Quando ele é batizado no ano que? No ano 27. Cristo, então, ele é batizado e começa o seu trabalho aí por 3 anos e meio fazendo esse trabalho. O que devia acontecer durante a 70ª semana? O irmão Imer também deixou isso bem claro. Confirmar o pacto com muitos na metade da semana. Faria cessar os sacrifícios e as ofertas. Como diz aqui? E a oração, que é apresentar algum sacrifício a Deus, uma oferta ao Senhor. E a oferta que foi apresentada foi quem? O próprio Cristo. No meio da última semana que estava, logo depois que termina aí o seu trabalho de 3 anos e meio, Cristo é o quê? Morto. Meus irmãos, muita coisa temos que estar aprendendo aí sobre esse assunto. E vamos lá, tem mais uma confirmação aqui nessa quinta, né, com essa quinta pergunta para deixarmos mais claro, principalmente esse assunto. E a quinta pergunta diz assim: como se levou a cabo também no labor de Cristo? O que devia acontecer na metade da 70ª semana, ou 3 anos e meio, depois da consagração de Jesus? Quem vai colaborar, irmãos, com essa resposta é a nossa irmã Késia Gomes, que agora vai estar respondendo para nós. Seja bem-vinda, irmã Késia. A paz do Senhor esteja com todos os irmãos, amém? Agradeço a Deus mais uma vez pelo privilégio de poder participar de mais um estudo de lição de Escola Sabatina. E agradeço ao irmão Wilton pelo convite. Hoje eu vou colaborar com a pergunta de número 5, que diz assim: como se levou a cabo também no labor de Cristo? E o que devia acontecer na metade da 70ª semana, ou 3 anos e meio depois da consagração de Jesus? Aqui no verso de Mateus 10, versículos 5 a 6, diz assim: Jesus enviou estes 12 e lhes ordenou, dizendo: não ireis pelo caminho dos gentis, nem entrareis em cidades de samaritanos, mas ide antes as ovelhas perdidas da casa de Israel. Aqui vem falando do ministério de Cristo, né? Que durante 3 anos e meio ele pregou pelas ovelhas perdidas. E na segunda parte da pergunta vem nos falando da crucificação de Cristo. Eu vou dar leitura na nota que nos explica um pouquinho mais. Na metade da semana fará cessar o sacrifício e a oferta de manjares no ano 31 de nossa era. 3 anos e meio depois do seu batismo, nosso Senhor foi crucificado com um grande sacrifício oferecido sobre o Calvário. Terminou aquele sistema cerimonial de ofertas que durante 4.000 anos haviam apontados para o Cordeiro de Deus. O tipo alcançou o antítipo, e todos os sacrifícios e ofertas daquele sistema cerimonial deveriam cessar. Amém? Que Deus possa a cada dia abençoar a tua palavra, que como aqui no livro de Mateus 10, 5, Jesus ele mandou que os discípulos fossem levar o evangelho, né,
a todas as ovelhas perdidas, né? Assim possa servir também de exemplo para nós hoje em dia, né? Que possamos nos preparar, receber esse chamado que Deus tem dado a cada um de nós, né? Que possamos, como os discípulos de Deus, levar, né, o evangelho a todo mundo. Amém? Muito obrigado, irmã Késia. Que Deus te abençoe mais e mais e que assim possamos ter o desejo de colaborar mais e mais com esse trabalho. Que Deus te abençoe, minha irmã, com todos os trabalhos, com todos os teus planos e que assim a gente possa crescer juntos para um dia estarmos nas mansões celestiais. Aqui, meus irmãos, como já havia dito, né? Como se levou a cabo também o labor de Cristo, a irmã Késia deixa isso bem claro, com um ponto que foi de buscar o que primeiro? Olha só, as ovelhas perdidas da casa de Israel. Esse trabalho aí foi um labor que Jesus fez e incumbiu aí também os seus discípulos para que essa mensagem fosse levada, para que o povo de Israel aí ouvisse a mensagem do Senhor. E aqui diz: o que devia acontecer na metade da 70ª semana, ou 3 anos e meio depois da consagração de Jesus, também foi respondido. No ano 31 de nossa fé, ou seja, era 3 anos e meio depois do seu batismo, nosso Senhor foi crucificado. Sim, meus irmãos, Jesus foi crucificado. Isso para trazer aí a salvação para mim e para você. Ele veio aí pagar o preço pelo pecado por cada um de nós. Todos aqueles que aceitam fazer a vontade de Deus e crer singelamente nesta fé, pode estar aí contado entre os eleitos de Deus. Que Deus nos abençoe para que possamos crescer nesse caminho, fazendo a sua santa vontade. Amém? Que Deus nos abençoe, irmãos. Vamos agora à 6ª pergunta dessa lição, que diz assim: que evento marcou o final das 70 semanas? Ou seja, 490 anos. Que ano foi esse? Para nos ajudar aqui com essa resposta, eu quero convidar aí o nosso irmão Miguel Duarte, pela primeira vez aqui nesse programa, colaborando conosco. A nossa alma que há pouco tempo foi batizado. Que Deus te abençoe, irmão Miguel, desde já, nos caminhos do Senhor. É contigo. Bom, primeiramente, muito obrigado pela oportunidade a mim concedida de responder uma pergunta da Escola Sabatina, que está trazendo muito conhecimento, muita sabedoria para nós hoje em dia, e é muito bom, até uma honra apresentar uma dessas perguntas para vocês hoje. E eu fiquei com a pergunta 6, que diz: que evento marcou o final das 70 semanas? Que foram 490 anos. Que ano foi esse? Bom, o que marcou foi o Evangelho aos Gentios, né? Para a gente entender mais sobre isso, a gente tem que entender o que foi os gentios, né? Os gentios naquela época eram os pagãos, que não seguia à risca a lei de Deus, seguia mais os seus próprios interesses em si mesmo, entende? Então, era de extrema importância esse evento marcante, vamos dizer assim, esse acontecimento. Pode ter sido aos nossos olhos uma coisa pequena, mas é de grande valor, porque mostra ali que Deus deu a oportunidade aos gentios, aquelas pessoas que não sabiam da sua palavra. Com certeza que várias outras pessoas que estavam ao redor ali não conheciam nem sequer a Jesus, e Deus deu essa oportunidade a eles. E isso é uma forma maravilhosa de dizer que Deus é justo, misericordioso e bondoso e etc, muitas coisas a mais. Bom, uma parte do texto aqui diz que Felipe estava na cidade de Samaria e pregava a Cristo, né? Disse que Felipe estava na cidade de Samaria e as multidões unanimemente prestavam atenção ao que o Felipe dizia, porque ouviam e viam os sinais que ele fazia, pois que os espíritos imundos saíam de muitos que os tinham, clamando em alta voz, e muitos paralíticos e coxos eram curados, e havia grande alegria naquela cidade. Aí você pode observar o quão doce e quão alegre é receber a palavra de Cristo e ver os acontecimentos ao longo da história, o que traz à tona, as consequências que vêm com ela. É maravilhoso, porque você se sente bem, você se sente acudido pela palavra de Deus.
E isso é muito bom, porque você se sentir seguro na mão de alguém é como se você estivesse segurando na mão do seu pai ali naquele exato momento. E isso é muito bom em questão. Bom, mais para baixo, no segundo texto, diz: e havia um homem que na cidade vizinha que se chamava Cornélio. Ele era um gentil reconhecido na época, vamos dizer assim. Mas foi um gentil que se converteu à palavra de Deus. E isso foi de extrema importância, né? Porque até nos dias de hoje, quem não é da igreja, do mundo, se converter é um ato precioso, um ato de amor por Cristo. E isso é maravilhoso, porque serve de testemunho às outras pessoas ao seu redor. E ele diz, né, que fazia muitas esmolas ao povo e de contínuo orava a Deus. Então ele clamava pelo seu povo, ele clamava pelo bem do seu povo. Então ele não estava se preocupando com si próprio, mas sim com todas as pessoas que viviam ao seu redor. E isso é maravilhoso, porque é uma das coisas que Cristo fala para nós sermos hoje em dia. Não se preocupar consigo mesmo. Que tem até um versículo que fala: amai uns aos outros como a ti mesmo. E isso é maravilhoso, cara. Amar ao próximo como a ti mesmo, né? E isso é maravilhoso. A gente vê no decorrer da história que tem várias outras histórias que demonstram isso ou mostram com mais clareza. E disse-lhe, depois de um certo tempo, ele teve uma visão de um anjo. E ele ficou apreciado com aquela imagem, ficou feliz. E o anjo disse a ele: as tuas orações e as tuas esmolas têm subido para a memória diante de Deus. Agora me diz, é como se recebesse um elogio muito grande, porque ele teve a real confirmação de que Deus estava recebendo suas orações e que Deus apreciava aquilo que existia dentro dele. E isso é uma coisa incrível, cara, porque se fosse comigo, eu juro que eu ia explodir de alegria, porque Deus estaria me enviando uma confirmação muito grande de que Ele estava me ouvindo, e isso é um privilégio muito grande que Ele realmente recebeu nessa hora. E também o anjo não disse só isso, né? Ele disse para que ele enviasse homens a uma cidade vizinha para chamar a Simão, que tem por sobrenome Pedro, né? E assim ele foi e tal, foi falar com Pedro, e foi ali que Pedro ele percebeu que Cristo ele não discerne as pessoas de quem vai oferecer salvação, mas ele oferece a todos. E ele não fala assim: você vai ser salvo, você não. Ele dá essa oportunidade a todos. Cabe a nós se vamos abraçar essa oportunidade ou não. Se vamos agregar a multidão que vai ser salva ou não. E isso é um conceito ou até mesmo uma coisa que devemos levar para a vida toda. Porque a salvação depende de si próprio, não depende das outras pessoas ao seu redor. A salvação é individual. E o que Deus quis mostrar aqui é que a salvação vai para todos. Quem imaginou que um gentil, um pagão, iria se converter à palavra de Deus e a segui-lo fielmente em seus caminhos? E isso é uma coisa incrível hoje em dia. Isso é uma coisa incrível até nos dias de hoje, que se você apreciar cada detalhe dessa história, você verá que é possível ter uma real conversão das pessoas. Não é porque ela está no estado da pior, ou se ela está ali nas piores condições possíveis, ela não vai ser salva. A salvação é para todos. Se você mostrar pelo menos um pouco do caminho de Cristo, quem sabe ela não vai abraçar. Eu acho que essa mensagem é que devemos priorizar neste texto, nessa pergunta, no caso. É que Deus oferece a salvação a todos. Cabe a nós se vamos abraçar ou não. Espero que eu tenha me expressado de maneira correta. Espero que vocês tenham entendido essa pergunta, porque para mim foi muito bom e gratificante participar e ter a honra de explicar para cada um de vocês. Muito obrigado de verdade. Agora eu deixo para a próxima pergunta.
Muito obrigado, irmão Miguel, pela tua presença aqui conosco. Que Deus te abençoe nessa carreira cristã que o irmão agora está conosco para levar a mensagem, e que Deus te dê mais e mais o Espírito Santo em tua vida, para que você possa ser usado por Ele e trazer pessoas aos caminhos de Cristo. Amém? Que Deus te abençoe, meu irmão. E aqui a gente viu, irmão, que evento marcou o final das 70 semanas, ou seja, a última oportunidade aí para a nação judaica, como nação eleita do Senhor. Qual foi o evento? O irmão Miguel já deixou bem claro, né? Que foi justamente com a morte de Estevão, no ano 34. Sim, meu irmão, naquele apedrejamento. Foi a última chance dado aí ao povo judeu como nação, para que essas fosse a nação eleita do Senhor. Só que também foi o quê? Perdida. O povo judeu como nação perde aí o privilégio de estar aí sempre representando o povo de Deus nessa terra. E agora a palavra de Deus não deveria apenas ser dada àquela nação. Nunca foi dada a uma nação apenas, mas que essa nação representasse e levasse este evangelho de Deus para outras pessoas. E agora, para quem foi passado isso, a gente sabe que foi com quem estava nesse momento aí, quem agora começa a pregar o evangelho àquelas pessoas. Que primeiro o evangelho foi pregado para quem? Para as ovelhas perdidas da casa de Israel. E depois desse evento, quem é chamado, quem agora começa a levar a mensagem a outras pessoas, aos gentis, a nós, é quem? O apóstolo Paulo. E o apóstolo Paulo começa a pregar essa mensagem a todos os povos, fazendo grandes viagens missionárias. E agora, meus irmãos, eu e você podemos chegar aí a fazer a vontade do Senhor. Amém? Que Deus nos abençoe e que possamos nos agarrar a essa fé, fazendo a vontade de Deus mais e mais. Amém? E agora, irmãos, ainda tem um tempo restante, como diz aí esse próximo subtítulo, né? Ali fala de 2.300 tardes e manhãs, ou seja, 2.300 anos. E aí a gente falou das 70 semanas. Explicamos aí ponto a ponto. Sai aí do ano 4, como disse o pastor Samuel, né? Começa no ano 457. Aí vem quando Cristo é batizado no ano 27, já estava predito isso. Aí Cristo prega por 3 anos e meio, e aí ele morre na metade da 70ª semana. Da 70ª semana. E acaba o sacrifício, ele morre aí pelo pecado de tudo, e acaba o sistema de sacrifício. E aí no final da semana, fecha aí a 70 semana, vem o quê? A morte de Estevão e o final da oportunidade do povo judeu. Mas o restante do tempo dos 2.300 anos, como é que fica? E é nessa sétima pergunta que vamos entender. Vamos lá, diz assim a sétima pergunta: quanto tempo fica quando se subtrai as 70 semanas dos 2.300 anos? A que ano nos leva isto? Desempenharam novamente o papel no plano da salvação a antiga cidade de Jerusalém e os judeus como nação? É essa pergunta que vamos nos ater. E agora vamos lá para a Bahia, diretamente ali com nós, lá de Vitória da Conquista, com o nosso irmão César, que vai colaborar conosco nessa oportunidade. Irmão César, solucione para nós essas respostas. Olá, meus queridos, que a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo possa estar com cada um de vocês nesse exato momento. Graças a Deus, Deus é bom e a sua benignidade dura para sempre. Foi me dada então a incumbência de passar essa sétima pergunta, a qual foi me incumbida, que diz assim: o tempo restante. O que quer dizer isso? Houve na realidade um período de tempo restante. E qual a finalidade? Para que serve na realidade esse período de tempo restante? Então vamos à primeira pergunta da sétima. Diz assim: quanto tempo fica quando se subtrai as 70 semanas ou 490 anos dos 2.300 anos? Quando você faz essa conta, meu querido irmão, ou meus queridos irmãos, você vai encontrar 1.810 anos.
Esse 1810 anos era um restante de uma profecia que ia se cumprir. Quando você analisa a palavra de Deus, ou seja, nesse período de tempo de 2810 anos, o evangelho se expandiu a tal ponto de chegar na realidade, a Bíblia deixa bem claro que o evangelho chegou aos confins da terra, onde tinha língua, onde tinha pessoa para ouvir esse evangelho, ouviu nesse período de tempo, 1810 anos. É a resposta da primeira pergunta da sétima. Primeira pergunta da sétima. Agora vamos à segunda pergunta da sétima. Diz assim: desempenharam novamente um papel no plano da salvação a antiga cidade de Jerusalém e os judeus como nação? Não, meus amados irmãos. Obviamente não. Os judeus teve a sua oportunidade. Os judeus teve o seu período de tempo para retroceder, ou seja, voltar para o Senhor. A explicação deixa bem clara nas 2.300 tardes e manhãs que no ano 457 foi dada uma oportunidade para os judeus. Deus falou: vou dar para vocês 70 semanas. 70 semanas, que é na realidade 490 anos. Irmãos, nesse período de 490 anos, era para o povo judeu voltar para o Senhor, exaltar a sua lei, exaltar seus princípios, as suas regras e as suas normas. Irmãos, será que nós também não estamos necessitando voltar para o Senhor? Nós, membros da Igreja de Deus, Adventista do Sétimo Dia, Movimento de Reforma, Sociedade Missionária Internacional. Será que nós não estamos precisando reintegrar, reformar? A inspiração diz que ainda há tempo de reavivamento e reforma. Será que nós, como indivíduo, como igreja, como organização, como ministério, não há tempo também de nós reformarmos? Melhorar mais a nossa vida como indivíduo, eu ou como igreja coletivo, meus amados irmãos? Quando você analisa a leitura aqui, no livro Grande Conflito, na página 328 e também no primeiro escrito na página 76 e 77, vai deixar bem claro algo para nós. Ele fala que o período do tempo foi, no Grande Conflito, que foi dado nesse agora depois do ano 34, foi 1810 anos. Mas existem pessoas aqui, pensamentos, raciocínios, no primeiro escrito na página 76, que a irmã White viu pessoas retrocedendo para Jerusalém, para buscar dele apoio, para buscar dela apoio à cidade. Mas isso acabou. No ano 34, os judeus acabou a sua oportunidade de continuar sendo o povo de Deus, porque rejeitou a Deus, matou a Jesus, matou a Estevão, que perseguiu os fiéis do povo de Deus. O meu desejo para vocês, irmãos, que reativamos, reanimamos e ficamos firmes nessa fé que uma vez foi entregue aos santos. Amém. Muito obrigado, irmão César. Que Deus te abençoe, a toda a tua família, a todos os nossos irmãos aí, agora representados também pelo irmão. E que Deus vos abençoe mais e mais para que a palavra do Senhor possa chegar a todos os corações. E que possamos estar aí com a luz acesa em nossos corações, da chama do Espírito de Deus, para levarmos essa mensagem adiante. Amém? Que Deus te abençoe, meu irmão. E aqui a gente já viu as belíssimas respostas aí, todas bem pontuadas aí pelo nosso irmão César. Quanto tempo fica quando se subtrai 70 semanas dos 2.300 anos, das 2.300 tardes e manhãs? O irmão deixou bem claro quantos anos é? 1810, no ano que 34, ok? 1810 aí ainda falta. A que ano nos leva a isso? Aí a gente vem aí a soma do que fez Guilherme Miller, né? A gente volta aí ao plano que ele deu até 1844, ao qual Cristo agora passa a fazer um novo trabalho. Em vez de vir purificar a terra, como muitos achavam que era o santuário, Cristo passa do lugar santo para o lugar santíssimo. E agora,
Desempenharam novamente um papel no plano da salvação, a antiga cidade de Jerusalém, os judeus como nação? Não, irmãos, aí não. Agora o irmão César já deixou bem claro essa situação. E meus irmãos, essa lição veio trazendo bastantes ensinos para nós. E que eu e você possa ter o desejo mais e mais de estar firme nos pés do Senhor. E não deixar aí de correr esse caminho, de lutar e permanecer nos caminhos do Senhor. Para que não venhamos contados agora como um povo que deixa de fazer a vontade de Deus. Que Deus nos abençoe, para que possamos permanecer sempre na sua vontade. E que outras oportunidades possamos estar aí compartilhando esses ensinamentos. Esse é o meu pedido para mim e cada um de vós. Amém? Nesse momento agora vamos fazer uma oração e agradecer a Deus. Pai Santo que habita nas alturas dos céus, obrigado, Pai, por essas bênçãos, por essas oportunidades de estudar a Tua Palavra e que as mesmas possam ficar em nossos corações. É o que eu te peço nessa oportunidade, não só para mim, mas cada um dos internautas, em nome de Cristo Jesus. Amém. E nos vemos, irmãos, até a próxima oportunidade.